Você sabia que no Brasil Império, a fé do povo estava, na verdade, nas mãos do imperador, por trás da fachada de um país devotamente católico? Existia um acordo secreto que dava ao Estado um controle quase absoluto sobre a Igreja. Esse pacto, conhecido como padroado, transformava o imperador em uma figura central, não apenas na política, mas também na vida religiosa da nação. Era ele quem decidia quem se tornaria bispo, quem aprovaria ou rejeitaria as ordens vindas diretamente do Vaticano e como as paróquias e dioceses deveriam funcionar em todo o território nacional. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes e controversos da história do Brasil. A chamada questão religiosa, um momento em que a linha entre o poder divino e o poder terreno se tornou tão fina que acabou se rompendo de forma espetacular. Se você gosta de desvendar os segredos do nosso passado, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias. Vamos juntos nessa viagem no tempo. Para entender como chegamos a esse ponto de ebulição, precisamos voltar um pouco e compreender o que era o padroado. Essa não era uma invenção brasileira. O sistema vinha desde os tempos de Portugal, uma herança da colonização. Basicamente, era um acordo onde a coroa portuguesa, e mais tarde, o Império do Brasil, se comprometia a financiar a Igreja Católica, construindo templos, pagando os salários dos padres e sustentando toda a estrutura eclesiástica. Em troca desse apoio financeiro, o monarca recebia privilégios enormes. O mais significativo era o direito de apresentar nomes para os cargos mais altos da Igreja, como os de bispos e arcebispos. O Papa, lá em Roma, geralmente apenas confirmava a escolha do governante. Imagine o poder que isso conferia a Dom Pedro II. Ele não era apenas o chefe de Estado, ele era, na prática, o administrador da fé no Brasil. Qualquer documento papal, conhecido como bula, só tinha validade em terras brasileiras se recebesse o plebiscito imperial, ou seja, a aprovação do imperador. Sem o seu sim, nenhuma ordem de Roma era cumprida. Isso criava uma situação curiosa. A Igreja no Brasil estava, de certa forma, isolada do comando central do Vaticano, respondendo diretamente ao trono brasileiro. Os padres e bispos eram, em muitos aspectos, funcionários públicos, recebendo seus pagamentos dos cofres do Estado. Por muitas décadas, essa relação simbiótica funcionou de maneira relativamente harmoniosa. O Império garantia a hegemonia do catolicismo, e a Igreja legitimava o poder do imperador. Era um arranjo conveniente para ambos os lados. A Igreja tinha segurança financeira e status oficial, enquanto o Estado usava a religião como uma ferramenta de coesão social e controle. A maioria dos clérigos e fiéis aceitava essa dinâmica sem grandes questionamentos. Afinal, era assim que as coisas sempre haviam sido. O imperador era visto como o protetor da fé, e sua interferência era considerada natural e até benéfica. Mas, na segunda metade do século XIX, os ventos começaram a mudar. Lá na Europa, a Igreja Católica passava por um movimento de fortalecimento interno e centralização do poder papal, conhecido como ultramontanismo. Os ultramontanos defendiam que a autoridade do Papa era suprema e inquestionável, acima de qualquer poder secular, incluindo reis e imperadores. Para eles, a Igreja deveria obedecer a Roma, e não os governos locais. Essa nova corrente de pensamento começou a ganhar força entre alguns bispos e padres no Brasil, que passaram a ver o padroado não mais como uma proteção, mas como uma coleira. E foi aí que a maçonaria entrou em cena, servindo como o estopim para o conflito. A maçonaria era uma sociedade discreta que pregava ideais de fraternidade, liberdade e progresso. E muitos membros da elite brasileira, incluindo políticos, militares e até o próprio Dom Pedro II, eram maçons. No entanto, em 1864, o Papa Pio IX publicou uma bula condenando veementemente a maçonaria, declarando-a incompatível com a fé católica
e proibindo os fiéis de fazerem parte dela. Aqui começou o problema. De acordo com as regras do padroado, essa bula papal só teria validade no Brasil se recebesse o placite de Dom Pedro II, o imperador. Sendo ele mesmo ligado à maçonaria, e tendo muitos de seus ministros e aliados na mesma situação, simplesmente decidiu não aprovar o documento. Para o governo, a ordem do Papa não existia oficialmente no Brasil. O problema é que alguns bispos, influenciados pelo ultramontanismo, decidiram que sua lealdade era a Roma, e não ao Rio de Janeiro. 2 nomes se destacaram nesse confronto: Dom Vital, bispo de Olinda, e Dom Macedo Costa, bispo do Pará. Jovens, enérgicos e fervorosos defensores da autoridade papal. Eles decidiram aplicar a proibição papal em suas dioceses, mesmo sem a aprovação do imperador. Começaram a exigir que as irmandades religiosas expulsassem seus membros maçons. As irmandades, que eram associações de leigos muito poderosas na época, se recusaram. A tensão escalou rapidamente. Em resposta à desobediência, os bispos lançaram interditos sobre as irmandades, o que significava que as igrejas ligadas a elas seriam fechadas e nenhum sacramento poderia ser celebrado ali. A atitude dos bispos foi vista pelo governo como uma afronta direta à autoridade imperial. Como ousavam implementar uma ordem papal que não havia sido aprovada? Para o Estado, isso era um ato de rebelião. O caso foi levado ao Conselho de Estado, que deu razão às irmandades e ordenou que os bispos suspendessem os interditos. Dom Vital e Dom Macedo Costa se recusaram a obedecer, argumentando que só poderiam ser julgados por um tribunal eclesiástico, sob a autoridade do Papa. A resposta do Império foi dura e implacável. Em 1874, os 2 bispos foram presos, processados por um tribunal civil e condenados a 4 anos de prisão, com trabalhos forçados. A imagem de 2 líderes da igreja sendo levados para a cadeia chocou o país e expôs a fratura profunda entre o Estado e o clero. A prisão dos bispos gerou uma onda de comoção popular e solidariedade por parte de muitos católicos. A questão religiosa, como o episódio ficou conhecido, deixou de ser uma disputa jurídica e se tornou uma crise política e social de grandes proporções. O governo de Dom Pedro II, que até então gozava de grande prestígio, viu sua imagem ser abalada. A condenação dos bispos foi vista por muitos como um ato de tirania e perseguição religiosa. A crise arrosteceu por quase 2 anos, com debates acalorados no parlamento e manifestações por todo o país. O imperador se viu em uma posição extremamente delicada. Manter os bispos presos alimentava a crise e alienava uma parcela significativa da população católica. Libertá-los, por outro lado, seria visto como um sinal de fraqueza do Estado. Finalmente, em 1875, buscando apaziguar os ânimos, o imperador anistiou os bispos, que foram libertados. Mas a ferida já estava aberta e não cicatrizaria facilmente. A questão religiosa deixou marcas profundas. Para a igreja, ficou claro que a aliança com o Estado através do padroado era insustentável. Muitos clérigos passaram a defender abertamente a separação entre igreja e Estado, acreditando que só assim teriam a liberdade necessária para seguir as diretrizes de Roma. Para o Império, as consequências foram igualmente graves. O episódio abalou um dos pilares de sustentação do regime, o apoio da Igreja Católica. Ao entrar em conflito direto com líderes religiosos, o governo perdeu a lealdade de uma parte importante do clero e dos fiéis. Esse desgaste se somou a outras crises, como a questão militar e o movimento abolicionista, enfraquecendo progressivamente as bases da monarquia. Não é exagero dizer que a questão religiosa foi um dos fatores que contribuíram para a queda do Império em 1889. Com a proclamação da República, uma das primeiras medidas do novo governo foi decretar a separação oficial entre Igreja e Estado, pondo fim ao padroado e redesenhando para sempre a relação entre fé e poder no Brasil. Essa história nos mostra como a tentativa de controlar a fé pode gerar conflitos inesperados
e abalar as estruturas de poder mais sólidas. O que começou como um acordo de conveniência mútua terminou em uma crise que ajudou a derrubar um império. O Brasil aprendeu, da maneira mais difícil, que a fé, quando se torna um instrumento político, pode se transformar em um campo de batalha. E aí, o que você achou dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, que também são apaixonados por história. Obrigado por assistir e até a próxima.